Olá, Cabo Frio, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Estamos no ar ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho, nessa terça-feira, dia 17 de julho de 2012, vivendo os momentos iniciais, da campanha eleitoral, da disputa pelo cargo de prefeito da nossa cidade na mídia. Ontem começou efetivamente a nossa cobertura, o nosso processo de informação para o morador de Cabo Frio, para a população da nossa cidade, com o primeiro momento de encontro das assessorias dos três candidatos a prefeito da cidade de Cabo Frio, para que fosse sorteada ao vivo aqui no nosso programa a ordem das entrevistas dessa primeira rodada promovida pela Rede Litoral News. Serão ao todo 3 rodadas de entrevistas e 3 debates, de hoje até o final da campanha eleitoral. Na Rede Litoral News, o último debate está programado para o dia 2 de outubro, que é uma terça-feira. A campanha eleitoral se encerra no dia 4 de outubro, uma quinta-feira, para que o pleito ocorra no domingo, dia 7. Então, até lá, você, telespectador da cidade de Cabo Frio, que nos acompanha pelo canal 11 da Costa do Sol, TV a cabo e internet, a nossa operadora de TV por assinatura e internet, e também você que nos acompanha em qualquer lugar através do seu smartphone, do seu computador pessoal, do seu iPad, bastando acessar o nosso site redelitoral.tv.br, terá aqui na programação do Canal 11, aqui na programação da Rede Litoral News, as ideias, os projetos, com entrevistas individuais com cada um dos 3 candidatos a prefeito da nossa cidade, e também terá a oportunidade de acompanhar 3 debates que reunirão os 3 candidatos a prefeito da cidade de Cabo Frio. Eles já foram comunicados através de ofício da Rede Litoral News, da mesma forma a Justiça Eleitoral também informada e convidada a participar conosco, especialmente do momento dos debates, quando um representante da Justiça Eleitoral, da 96 e da 256, que são as 2 zonas eleitorais aqui de Cabo Frio, um representante da nossa Justiça Eleitoral estará conosco para acompanhar todo o desenvolvimento, todo o andamento desses debates que acontecerão nos dias 31 de julho, portanto daqui a exatas 2 semanas, na terça-feira, dia 31 de julho, às 7 da noite, no dia 4 de setembro, também uma terça-feira, às 7 da noite, no dia 2 de outubro, que também é uma terça-feira, nesse mesmo horário, das 19 horas, esse último debate no Teatro Municipal de Cabo Frio, reunindo, além de uma plateia de convidados, uma plateia de eleitores indecisos que estarão formulando perguntas aos candidatos a prefeito da nossa cidade. Todos eles já receberam os ofícios com toda essa programação, já assinaram esses ofícios, recebendo o convite e com essa assinatura garantindo a questão da lei eleitoral que nos obriga a convidar todos os candidatos e a oferecer um tratamento absolutamente igualitário e isonômico aos candidatos a prefeito da cidade de Cabo Frio. Aliás, nós aqui da Rede Litoral News temos muito orgulho em dizer que desde o primeiro momento esse tratamento é oferecido a todos aqueles que se anunciaram como pré-candidatos a prefeito de Cabo Frio. Foram 9 pré-candidatos ao todo naquele momento pré-eleitoral e todos tiveram aqui os mesmos espaços para expor suas ideias dentro do que reza a lei eleitoral, sem o pedido de votos, porque na pré-campanha a lei eleitoral faculta entrevistas e inclusive debates, desde que não haja o pedido expresso dos votos e nem a campanha fora de época. Mas o debate de ideias e o pensamento de cada candidato ou de cada pré-candidato podia ser colocado. Essa fase, graças a Deus, já foi superada e a Rede Litoral News mostrou a sua disposição ampla, total e irrestrita do cumprimento à lei eleitoral já naquele momento da pré-campanha. Obviamente agora na campanha não será diferente e nós teremos aqui os 3 candidatos debatendo, trazendo suas ideias, trazendo seus projetos. De acordo com o sorteio que foi realizado ontem, aqui com a presença do Edinho, assessor do candidato Alair Correia, do Gustavo, assessor do candidato Cláudio Leitão, e da Roberta, assessora do candidato Jânio Mendes, o sorteio realizado por eles próprios definiu a ordem dessa primeira rodada de entrevistas. E por isso já está comigo aqui nos estúdios da Rede Litoral News, Canal 11, o candidato Cláudio Leitão, do PSOL, candidato a prefeito da cidade de Cabo Frio. Pela ordem do sorteio, foi o primeiro definido para conceder essa entrevista individual. Amanhã, quarta-feira, estará conosco o candidato Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio Vai Ser Diferente, e de acordo também com a ordem do sorteio, na quinta-feira estará conosco aqui ao vivo o candidato Alair Correia, da coligação Todos por Cabo Frio.
As regras para essa primeira rodada de entrevistas e para as duas rodadas de entrevistas que acontecerão são bastante simples, né? São perguntas dirigidas pela produção, por entidades representativas de Cabo Frio ou pelo público, através do telefone, das redes sociais e do e-mail, e perguntas comuns aos três candidatos, dirigidas pelas associações e entidades e pelo público. As nossas perguntas não vão obedecer à temperatura, né, dos fatos, vão obedecer à temperatura dos acontecimentos políticos de Cabo Frio, e não necessariamente serão as mesmas perguntas feitas para cada candidato. É uma entrevista normal. O que a legislação reza e o que será cumprido é o tempo que tem que ser exatamente igual para todos eles. E nós teremos de entrevista efetiva aqui no nosso programa 4 blocos de 15 minutos. O cronômetro está preparado, inclusive vou mostrar para você. Esse cronômetro, né, ele pode ser disparado, né? Como é que funciona aí o disparar do cronômetro? Perfeito? É um tempo progressivo, são os segundos e ali os minutos, e ele vai marcando o tempo de 15 minutos para cada bloco. Então esse cronômetro será disparado no momento em que eu passar a palavra e cumprimentar os candidatos em cada um dos blocos ou nos outros blocos, quando for feita a primeira pergunta. Ele não ficará o tempo todo na tela, ele será disparado no início da entrevista. Quando estivermos completando 5 minutos de entrevista, ele ficará na tela. Quando estivermos completando 10 minutos, ele voltará à tela. E a partir dos 13 minutos, nos 2 minutos finais de cada bloco, aí sim ele ficará em definitivo aqui na tela da Rede Litoral News, para que o público de casa também possa acompanhar o tempo. Da mesma forma, a gente vai estar marcando aqui, o candidato terá a possibilidade de acompanhar aqui nos estúdios, na nossa mesa, o tempo de entrevista, e a única, né, restrição que se faz em relação à lei para essa entrevista é exatamente o tempo, que precisa ser igual para todos os candidatos. Então, a sua participação, que foi feita através da internet, que foi feita através do telefone, que foi feita através das redes sociais, está registrada aqui, e nós teremos perguntas feitas pela população de Cabo Frio aos 3 candidatos a prefeito da nossa cidade. Quero, em nome de toda a nossa equipe, cumprimentá-lo, agradecer o carinho, agradecer a audiência e a sintonia, e ainda lembrar mais um detalhe: as entrevistas serão reprisadas todos os dias. A entrevista do Cláudio Leitão hoje será reprisada às 17 horas, à meia-noite e amanhã às 6 horas da manhã, dentro dos horários normais da reprise do nosso programa. Isso acontecerá também com a entrevista do Jânio amanhã e com a entrevista do Alair na quinta-feira. Elas ganharão reprises às 17 horas, do mesmo dia em que forem veiculadas de forma inédita, à meia-noite e às 6 da manhã do dia seguinte. E no final de semana, as reprises serão realizadas sábado, a partir das 18 horas, seguindo a mesma ordem do sorteio. Às 18 horas estará no ar a entrevista do candidato Cláudio Leitão, às 20 horas estará no ar a entrevista do candidato Jânio Mendes e às 22 horas a entrevista do candidato Alair Corrêa. São essas as reprises programadas e detalhadas nas regras do nosso debate. Quero cumprimentá-lo, candidato Cláudio Leitão, do PSOL, e dar as boas-vindas aqui ao nosso programa. A partir desse momento, o cronômetro está no ar e passa a valer o tempo de 15 minutos para esse primeiro bloco da nossa entrevista. Seja bem-vindo, candidato, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia aí a todos os telespectadores da Litoral News. Uma alegria, uma honra e um privilégio, né, estar aqui inaugurando, né, esse processo de debate que se inicia aí na TV, para que a gente possa realmente clarear, né, para os nossos eleitores, para os ouvintes, todas as questões políticas e todas as propostas que evidentemente vão envolver esse debate político, que será duro, porém acredito eu que será leal, né? Então estamos aí à disposição, tanto de você quanto também das perguntas dos nossos telespectadores. Como é que você avalia, candidato Cláudio Leitão, essa nova fase da comunicação de Cabo Frio, com a abertura de debates, de entrevistas? De que forma isso pode contribuir para o processo eleitoral da nossa cidade, na sua opinião? Eu acho fundamental, né? Uma cidade hoje como Cabo Frio, que tem quase 200 mil habitantes, né? Fica muito difícil você apenas no contato na rua, no contato com as pessoas, conseguir transmitir adequadamente tudo que você quer levar para a população, tanto em termos dos debates das questões políticas, quanto também das propostas. E nesse particular, a TV se torna fundamental, né? A gente só espera que a população participe de fato, que a população acompanhe, né? Porque
há claramente aí hoje um processo de despolitização do processo político, né? As tentativas dos grandes partidos conservadores e de alguns segmentos conservadores da sociedade de fazer esse processo de despolitização. E o papel, né, no caso das TVs e de todos os organismos que vão organizar debates é esse: clarear, deixar claro para a população quem é quem, o que cada um defende, e nesse particular a Litoral News tem sido assim pioneira, né? Tem sido exemplar, principalmente dentro desse aspecto democrático de dar espaço para todos, porque eu não estou aqui para enganar ninguém, a gente sabe que nós do PSOL, de uma maneira geral, né, temos muito menos espaço do que os outros candidatos dos maiores partidos. Isso, evidentemente, nos prejudica na hora de ter esse contato mais próximo com a população. Então, nós estamos aqui, conforme eu te falei, à disposição, de peito aberto, para colocar, né, tudo que a gente pretende realizar durante o processo eleitoral e debater, conforme eu te falei, também as questões políticas. Porque eu tenho visto muito aí na rua e na mídia que o importante é discutir propostas. Fundamental discutir propostas, mas é fundamental também a gente discutir todas as questões políticas que envolvem isso aí, porque de acordo com o que é feito, de acordo com as alianças, de acordo com os envolvimentos políticos, às vezes as propostas viram meras peças de ficção. Então é importante discutir as duas coisas e não apenas e tão somente propostas. Candidato, nas análises políticas que são feitas na cidade, se diz que a eleição para prefeito de Cabo Frio é uma eleição polarizada entre seus adversários. O senhor concorda com essa afirmativa? Claro que não, Cid. Isso aí é uma tentativa exatamente dessas duas candidaturas e da mídia de tentar forçar esse tipo de polarização. Até porque, se você fizer uma análise crítica, detalhada, aprofundada, você vê que os projetos dos dois candidatos se assemelham, são praticamente os mesmos. E a forma como foram construídas as alianças mostram isso de uma forma muito clara para a população. A gente tem, de um lado, a candidatura do ex-deputado Alain Corrêa, que foi prefeito 3 vezes da cidade e que se diz o novo, né? Que se alia com forças que até um mês atrás, né, o criticavam de uma forma virulenta, inclusive. Um dos aliados dele, que é o Alfredo Gonçalves, chamava ele de ficha suja e que ele não ia ser candidato. O Paulo César, sentado aqui nessa cadeira que eu estou, disse que o Alain só conseguiria levar a eleição dele até o dia 5 de setembro. O Cláudio Mansur vivia dizendo na mídia que ele era ficha suja e não seria candidato. Eu estou citando aqui os ex-pré-candidatos, para que você tenha uma ideia. Então, alianças desse tipo revelam claramente que há interesses pessoais envolvidos. É por isso que eu falei aquilo, discutir proposta. Que tipo de proposta, um tipo de aliança desse, pode trazer para a população? Será que isso tem credibilidade? As pessoas que dizem que você é ficha suja, que você é mau gestor do dinheiro público, que você é atrasado e que em seguida se aliam com essas pessoas, tem credibilidade para chegar na televisão e dizer que essa aliança é para o bem de Cabo Frio? Então esse é um lado. Aí você tem o outro lado, a candidatura do Jânio Mendes, que até ontem, até 2010 e até 2008, dizia que esse governo que está aí era corrupto. E não adianta querer dizer que não dizia, não, porque dizia, e nós vamos provar que dizia, porque nós temos imagens que dizem que realmente ele dizia. Porque o discurso do pessoal do PDT hoje é que eles não falavam nada disso, falavam sim, criticavam duramente a administração Marquinhos Mendes ao longo de todo esse tempo. Por uma questão pragmática, de apoio logístico de campanha, estão lá aliados com ele. Então, como é que você vai se dizer o novo se você se alia com o passado, com aquele que prometeu e não cumpriu? Isso vai direto ao encontro daquilo que eu disse anteriormente, na hora que eu falei em discussão de propostas. Ninguém mentiu mais, ninguém prometeu mais e não realizou do que o último governo Marquinhos Mendes. Se você pegar o projeto de governo dele, pegar as imagens da campanha eleitoral de 2008, 80% do que ele prometeu, do que ele trouxe para a população de proposta, ele não realizou. Então, como é que esses caras podem achar que vão fazer algum tipo de polarização? Evidentemente, você, cidadão que está aqui me ouvindo, tem que fazer esse tipo de avaliação. Essas pessoas estão no poder há 20 anos.
25 anos. Você pode notar, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo, e se você não concordar comigo, ligue para cá agora e me desminta. Eles ora são adversários e ora são aliados, de acordo com as suas conveniências pessoais e de grupo. O Jânio, hoje que é adversário do Paulo César, já esteve junto numa campanha política com ele em 2004 contra Alair e Marquinhos. O Alfredo, que está com Alair hoje, já esteve numa campanha junto com o Marquinhos Mendes. É uma misturada tão grande que você não pode extrair dali nenhum tipo de ideologia, você não pode extrair dali nenhum tipo de diferença, de novidade. Não é novidade nenhuma, representa o atraso, representa a forma de fazer política fisiológica, assistencialista, né, que quer ter a cidade como um refém. São pessoas que se serviram da cidade há 20 anos e não serviram a cidade. E do outro lado estamos nós, o PSOL, um partido novo que quer romper com essa estrutura, que quer romper com essa forma de gestão pública, que não dá transparência à utilização dos recursos públicos, que incha a máquina pública, que não é transparente. Essa é a grande polarização. É a polarização desses dois grupos antigos com o novo, que é o PSOL. E mais à frente um pouco, daqui a alguns dias, você vai ver uma nova polarização, né? Que são os dois candidatos fichas sujas, que vão ser impugnados pelo Ministério Público, contra o candidato ficha limpa. Essa vai ser a verdadeira polarização da eleição. Os candidatos que têm processos, né, que vão ter que se explicar à justiça para poderem levarem as suas candidaturas adiante, e um candidato novo que é trabalhador, igual aquele cidadão que está aqui me olhando, igual a você, cidadão, e que tem a coragem de estar aqui enfrentando todo esse processo e que tem o preparo necessário para estar aqui enfrentando esse processo. Porque às vezes, Sidney, a pessoa te aborda na rua e eu, evidentemente, por ser o PSOL um partido novo, a tendência é lançar novos nomes, né? Uma coisa normal. Não seria adequado o PSOL ser criado em Cabo Frio e trazer um político conservador para defender as ideias do PSOL. Então é óbvio que a candidatura do PSOL é de um cidadão novo, de um cidadão que não tem, digamos assim, uma trajetória grande na política, mas é um cidadão preparado. Eu não estou aqui para usar de modéstia, de falsa modéstia. Eu sou economista, eu conheço de finanças públicas, eu tenho visão política, não governarei sozinho, tenho uma equipe de gente de qualidade dentro do PSOL, tenho vários contatos com notáveis da sociedade civil que estariam dispostos a participar de um processo de transformação nessa cidade e que nunca estiveram no serviço público, até por falta de confiança no projeto desses que está aí. Porque volta e meia é um escândalo de corrupção aqui e outro ali, então tem figuras da sociedade civil que não querem participar da vida pública porque não querem ver seus nomes associados a esse tipo de coisa. Então, nós temos, além dos quadros do PSOL, quadros de notáveis da sociedade civil para implementar esse projeto transformador. Então, a polarização que nós vamos ver é essa, é o antigo representado por essa miscelânea acéfala, entendeu? Uma miscelânea que ninguém consegue definir. Eu queria que algum eleitor ou algum telespectador que estivesse aí explicasse aqui para a gente como ele define essas alianças, como é que elas podem ser definidas politicamente e se acharem polarização. Então a verdadeira polarização é essa, é o antigo representado por esses dois grandes blocos políticos, né? E que são fichas sujas, contra a polarização do novo, que é o PSOL, que tem um projeto transformador aqui, no Rio de Janeiro com Marcelo Freixo, em Itaocara com Gessimar Gonzaga, em Saquarema com Thiago Cócaro, em Búzios com a Bete Prata, em São Pedro da Aldeia com o Isaac. Quer dizer, pessoas que são do povo, pessoas que estavam até ontem ali do outro lado da tela, se indignando com tudo isso que é feito com dinheiro público de Cabo Frio ao longo de todos esses tempos. Eles têm muito para explicar à população e nós temos muitos a propor. Essa é uma das grandes diferenças. Nós estamos chegando a 11 minutos de entrevista nesse primeiro bloco com o candidato Cláudio Leitão, são 15 minutos em cada bloco. Gostaria de saber, candidato, caso seja eleito prefeito de Cabo Frio, qual a medida que o senhor considera
a primeira a ser tomada, a mais importante na sua gestão? Ah, Cid, eu não tenho dúvida nenhuma, é fazer uma auditoria nessa prefeitura, para que você tome conta de tudo o que acontece. E não é aquela auditoria de enganação que foi prometida aqui pelo ex-deputado, não. Que ele vai fazer uma auditoria só para separar. Daqui para cá é Marquinho, daqui para cá sou eu. Quer dizer, não pretende apurar nada. A população quer saber o que foi feito com dinheiro público ao longo desses últimos 16 anos, Cid. Foram quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões e alguma coisa. E você olha para a cidade, você não vê equipamento urbano, você não vê aonde esse dinheiro foi investido. Nós vamos auditar contas, contratos, licitações e olha, gente, nos dê essa chance de mostrar para você o que vai sair dessa auditoria. Você vai ficar estarrecido com o que aconteceu na sua cidade ao longo desses 20 anos. E só nós, Cid, só nós temos credibilidade para fazer isso. Porque o envolvimento que essas alianças trouxeram a essas duas candidaturas, o engessamento na negociação política que eles têm, não dá a eles nenhuma legitimidade para fazer isso. Entendeu? Não dá. Nós não temos compromisso com lixo, nós não temos compromisso com salineira, nós não temos compromisso com empreiteiros, superfaturadores, não. O PSOL não aceita dinheiro dessa gente. E eles vão lançar campanhas milionárias nas ruas para iludir a população, dizer que está forte, mas a população tem que prestar atenção em quem é que banca isso. Quem é que patrocina essas campanhas milionárias? E isso tem um troco e tem um retorno. E normalmente esse retorno é que infelicita a população nas políticas públicas que não são realizadas, na saúde, na educação, no saneamento, na habitação popular, que é um tema que ninguém quer discutir, que nós vamos discutir nessa campanha, entendeu? E em vários outros temas. Então esse ano, 2012, é um marco. Tem que ser um marco para a população. É preciso ousadia, é preciso coragem para que a gente possa passar realmente, não só Cabo Frio, todo esse país, por um processo de mudança. Porque a eleição é para isso. Eu ouvi dizer, a eleição é plebiscitária. Eu ouvi até um candidato, Jânio Mendes, dizer, de uma forma maniqueísta, inclusive, a eleição do bem contra o mal. Como é que a gente tem uma pessoa que se alia a um grupo desse que está no poder, que é um governo eivado de denúncia de corrupção, pode querer se achar o bem contra o mal de um outro governo que também já teve, ao longo do período em que esteve governo, as mesmas denúncias. Quer dizer, não é por aí, o embate não é nesse nível, entendeu? E a gente vai estar aí para tentar colocar as nossas ideias, as nossas propostas, que são diferenciadas. Nós temos um outro modelo de cidade, nós temos uma outra ideia de gestão do dinheiro público. Isso vai ser colocado e pela primeira vez a gente vai ter um tempo de televisão, em torno de 3 minutos e 40 segundos, que vai nos permitir, Sidney, clarear um pouco mais essas propostas. Mas volto a dizer, não adianta você, eleitor, se deixar iludir com essa história, e eles querem isso. Vamos discutir só proposta, porque eles não querem discutir questões políticas, porque é tudo nebuloso nas questões políticas, nessas alianças que eles fizeram. A discussão no processo eleitoral tem que ter essas duas vertentes fundamentais, que o eleitor conheça as propostas de cada candidato, mas é fundamental que ele conheça as condições objetivas em que foram realizadas as alianças políticas. Atingimos os 15 minutos para que essas propostas possam se viabilizar. Muito bem, atingimos os 15 minutos desse primeiro bloco da entrevista com o candidato Cláudio Leitão, candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PSOL. Daqui a pouco estaremos colocando aqui as perguntas feitas pela internet, através do e-mail, através do nosso site e também a participação popular aqui pelo telefone da Rede Litoral News, que é o 2643-6307. Lembro que essa é a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. A ordem da apresentação dos candidatos nessa primeira rodada foi definida num sorteio realizado ontem, ao vivo, aqui no nosso programa, com representantes dos 3 candidatos e por isso, Cláudio Leitão está aqui hoje, foi sorteado para ser o primeiro a conceder essa entrevista. Amanhã, quarta-feira, estará conosco o candidato Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio vai ser diferente. Na quinta-feira estará conosco aqui o candidato Alair Correia, da coligação Todos por Cabo Frio. Lembro que a ordem foi definida por sorteio feito pelos assessores dos 3 candidatos a prefeito da nossa cidade. Voltamos em instantes, ao vivo aqui na Rede Litoral News, do programa Sidney Marinho, eleições 2012, seguindo a nossa entrevista com o candidato Cláudio Leitão, candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PSOL. Até já!
Estamos de volta ao vivo com o programa Sidney Marinho aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Quero lembrar que nessa terça-feira tem futsal ao vivo, transmissão direto do ginásio poliesportivo Alfredo Barreto, a estreia do Tamoio na disputa do Campeonato Municipal de Futsal 2012. Estaremos lá com toda a equipe esportiva aqui da Rede Litoral News, transmitindo a partir de 7h30 da noite. Tamoio e Cruz Vermelha, que é o representante de Iguaba, né? O time da Cruz Vermelha representa Iguaba como convidado no Campeonato Municipal de Futsal aqui em Cabo Frio, e o Tamoio, campeão da Superliga Futsal Rio, estreia hoje. Nós, claro, estaremos lá transmitindo essa importante partida, cercada de tanta expectativa. Afinal de contas, é a volta do tradicional Tamoio às competições do futsal adulto aqui na cidade de Cabo Frio. 7h30 da noite, não perca, aqui na Litoral News, ao vivo para você. Quero lembrar também que no dia 31 de julho, daqui a 2 terças-feiras, acontece o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Nós estaremos reunidos com os 3 candidatos a prefeito da cidade às 7 da noite do dia 31 de julho, debatendo os temas importantes da nossa cidade, os candidatos fazendo perguntas entre si, respondendo a perguntas representativas de Cabo Frio e também a perguntas da Rede Litoral News. Então, no dia 31 de julho, já com as regras definidas e entregues a todos os candidatos, o primeiro debate dessa campanha eleitoral de 2012. Nessa semana estamos com as entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Cabo Frio, a ordem, volto a frisar, definida através de sorteio. Hoje já está comigo, vamos para o segundo bloco desse bate-papo, o candidato do PSOL, Cláudio Leitão. Amanhã estará conosco aqui o candidato da coligação Cabo Frio, vai ser diferente, Jânio Mendes, e na quinta-feira estará conosco o candidato da coligação Todos por Cabo Frio, Alair Correia. Vamos retomar aqui a entrevista com Cláudio Leitão para o segundo bloco, são 4 ao todo de 15 minutos nessa primeira rodada de entrevistas. Candidato Cláudio Leitão, em relação a estratégias de campanha, o que a sua candidatura, a sua coordenação pretende desenvolver já nessa campanha iniciada como estratégia de aproximação com o eleitor? Qual é a ferramenta principal que será utilizada? Tempo na tela, 15 minutos para esse segundo bloco, candidato. O Sidney, não é segredo para ninguém que o PSOL é um partido novo, né, e que, evidentemente, tem as suas dificuldades estruturais em períodos de campanha, né? E até porque a gente quer estabelecer um compromisso com a população, com a sociedade civil. E nós não aceitamos recursos, como eu te falei, do grande capital, das grandes empreiteiras, das concessionárias, porque a gente sabe que isso tem uma conta para pagar lá na frente, né? E a gente quer um compromisso única e exclusivamente com a população. Quem dá o dinheiro, quem patrocina essas campanhas milionárias, vai apresentar a tarifa logo ali na frente. Então nós vamos estabelecer, dentro da nossa modesta estrutura que a gente tem, um contato direto com a população. Nós vamos estar nas ruas, ombro a ombro com a população, olho no olho com a população, que nos recebe muito bem, porque ela sabe que nós não temos nada a ver com todo esse descalabro que foram essas últimas administrações, que deixaram muito a desejar, porque os caras pensam que é só colocar asfalto e concreto e esquecem que por trás do asfalto e concreto há uma série de políticas públicas que estão aí há 20 anos atrasadas, se agravando, uma dívida social que só aumenta na cidade, né, fazendo uma dicotomia centro-periferia. Quer dizer, então a nossa campanha vai ser basicamente isso, no contato direto com a população. Inclusive, nós vamos disponibilizar uma conta corrente, né, que é a conta corrente de campanha do partido, para que aquele cidadão que quer ajudar o PSOL, que quer ajudar uma nova força popular, um partido de militantes, de trabalhadores, né, porque o PSOL é um partido que ele tem lado na disputa política, Sidney. É o lado dos trabalhadores, dos estudantes, né, lutando por uma escola pública de qualidade, é ao lado dos aposentados, dos setores médios da sociedade. Entendeu? O PSOL é um partido com esse perfil. Então, o nosso compromisso é com essa gente, é com esse segmento da população que é o mais numeroso. E normalmente é o que é mais impactado ou pelas boas políticas públicas ou pelas más políticas públicas. Então, a nossa campanha fundamentalmente vai se desenvolver nas ruas.
E, evidentemente, que a gente tem que aproveitar esses espaços da televisão, esses espaços da mídia eletrônica, né? Tanto TV quanto rádio, redes sociais. A gente quer uma comunicação com os jovens, pelo pessoal ser um partido de jovens. E a juventude, ela quer mudança, ela todo dia, diariamente, ela escuta nos rádios e vê na TV os escândalos de corrupção que envolvem esses partidos aí, PMDB, PSDB, PDT, PT, e não vem o pessoal envolvido nisso, né, por ser um partido novo com um projeto diferente. Então esse vai ser a estratégia, digamos assim, que vai nortear a nossa campanha. Contato direto com a população, olho no olho, e usando a mídia para provocar debates que, evidentemente, esses candidatos aí do sistema, conservadores, desses esquemas antigos de gestão, não querem discutir. Por exemplo, eu te cito um tema, transparência das contas públicas. Eles não têm o menor interesse em discutir isso. Nós queremos um portal estratificando todas as receitas, todas as despesas da prefeitura, vamos tornar público todos os contratos, todas as licitações, para que não só a Câmara de Vereadores fiscalize, não, Sidney, toda a sociedade possa saber como está sendo gerido o seu dinheiro. Isso é um projeto inovador que não faz parte do debate político. Eles não querem discutir isso, eles querem manter esse esqueminha aí, manda aquele balancete resumido para a Câmara e tudo acontece no submundo da política. Isso eu estou dizendo não. O eleitor que está me vendo aqui, que tá me olhando falar isso agora, sabe exatamente do que eu estou falando. Ele escuta isso todo dia. Então eu acho que o eleitor tem que fazer esse tipo de avaliação esse ano. Se ele acha que tudo que está aí, que todo esse processo que se desenvolve no campo político, é isso que ele deseja para ele, para o futuro dele, votem nesses caras, que eles vão continuar fazendo exatamente o que eles fazem. Mas se você quer um projeto diferente, ousado, um projeto de gestão participativa, onde você tenha influência na forma, no orçamento público, onde você possa opinar para poder gerir. Cabo Frio, hoje, ele tem mais de 25 conselhos municipais, nenhum deles praticamente funciona. A gente quer revitalizar os conselhos municipais, Conselho Municipal de Educação, de Transporte, em todas as áreas, né? São tantos conselhos que fica lá no papel que a gente às vezes nem lembra de todos. Nós queremos revitalizar isso, fazer uma gestão participativa, construir um outro modelo de sociedade em Cabo Frio. Ainda é possível, o tempo está passando, 20 anos já se passaram, né? E a gente está perdendo tempo, conforme eu falei, com as mesmas pessoas que se revezam no poder. Então, para finalizar a resposta à sua pergunta, é isso. Nós vamos procurar esse contato direto com a população e firmar um compromisso com ela, que o nosso projeto de desenvolvimento para Cabo Frio, o nosso projeto de romper com toda essa estrutura de gestão pública que está aí, quer contar diretamente com a participação da população. Aproveito a pergunta aqui da telespectadora Vânia Carvalho, feita através do Facebook. Chegamos a 6 minutos de entrevista nesse segundo bloco, para introduzir no nosso bate-papo o tema turismo. Ela pergunta aqui quais são, candidato, os seus projetos para o turismo de Cabo Frio. O Sidney, você quando é prefeito e vai administrar uma cidade, um dos grandes segredos disso é você colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é uma questão muito básica em administração, porque o prefeito ele não é obrigado a entender com detalhes e tecnicamente de todas as áreas da administração pública. A administração pública é um tema complexo. Então, o grande mérito do governante, daquele cara que tem visão política, né, que tem uma visão de um projeto estratégico, é colocar as pessoas certas no lugar certo. Na questão do turismo, nos últimos 20 anos, as nomeações foram todas políticas. Nunca você viu ali, sentado naquela cadeira, uma pessoa que tivesse expertise, competência para desenvolver um projeto. E nós vamos buscar essa pessoa. Nós temos essa pessoa. Eu só não estou autorizado a dizer o nome dela, porque, inclusive, ela não é do pessoal, é da sociedade civil. Uma pessoa que nunca se envolveu nessa área, exatamente porque sabe as mutretas que acontecem nessa área. Porque parece que eles não colocam alguém do ramo, exatamente que é para facilitar os esquemas. A gente pretende encomendar um estudo muito amplo,
ou a Fundação Getúlio Vargas, ou ao COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possa abrir o horizonte de possibilidades. Não que a gente vá seguir exatamente aquilo que está ali, mas aquilo ali pode ser um norte de desenvolvimento para que a gente faça um fórum, como eu falei, dentro desse processo de gestão participativa que a gente quer para Cabo Frio, com todos os segmentos envolvidos, e aquilo ali seja um ponto inicial para a gente desenvolver um projeto efetivo de turismo, com calendário de eventos, com a construção do centro de convenções que eles prometem há 20 anos e não construíram, e eu tenho certeza, eleitor, que você vai ouvir de novo eles prometerem isso. E você vai ter que entender se eles têm novamente credibilidade para prometer uma coisa que eles prometem há 20 anos. Nós vamos fazer, porque nós vamos cortar todos os ralos da corrupção, que eles querem que o dinheiro do centro venha de fora, e Cabo Frio tem recursos próprios para construir isso. E um centro de convenções, ele possibilita, Cid, que você fuja um pouco da questão da sazonalidade, pegando uma cidade como Cabo Frio, cheia de belezas naturais, e possa atrair esses eventos de ano inteiro, empresas, workshops, feiras, coisas que possam movimentar a cidade de uma forma efetiva o ano inteiro. E isso é altamente geradora de emprego. Hoje, Sidney, eu como economista percebo e avalio isso muito bem. A grande geração de emprego hoje está no setor terciário, no terceiro setor. A indústria hoje não gera mais aquele número de empregos que gerava aí, digamos, no século passado. A automação industrial tirou isso. Hoje uma máquina faz o trabalho de 20, 30 funcionários. Eu escuto muito aqui os candidatos dizerem, né, tanto o Jânio quanto o Alair, até alguns vereadores, que a solução para Cabo Frio é os polos industriais, né, na estrada da integração e próximo ao aeroporto. Nós defendemos isso também, mas isso não vai ser salvação da lavoura. A geração de emprego ali é infinitamente menor do que a gente pode fazer com a dinâmica de um investimento efetivo nessa questão do turismo. E outra coisa, não são essas grandes obras faraônicas, teleférico na Barra, plataforma que cruza o canal, que vai atrair o turista, não. Cabo Frio ele tem um perfil muito claro, são as nossas belezas naturais que vão atrair o turista. Agora, elas precisam ser bem cuidadas, e não tem sido ao longo desses últimos anos. O nosso turismo histórico-cultural pode trazer um turismo de qualidade que agrega renda. A gente tem um turismo ecológico inteiramente aí para ser desenvolvido. Se a gente conseguir revitalizar o Rio São João, o Rio Una, quer dizer, existem várias possibilidades, né? Remodelação, tornar a cidade mais agradável. O centro da cidade está um lixo, aquilo precisa ser revitalizado. Foi outra promessa de campanha que foi feita e não foi cumprida, entendeu? Então tem uma série de ações que a gente levaria aqui muito mais de 15 minutos para falar, que podem ser feitos e dar um novo dinamismo a essa questão. É preciso preparar o cidadão para enfrentar essa nova era no turismo com cursos técnicos, profissionalizantes, vocacionados nessa área. Isso não há nenhum esforço do poder público em ajudar. Isso é barato, é baratíssimo. Dessas ações todas que o senhor coloca, candidato, qual, na sua opinião, é a que pode ser feita de forma rápida e com resultado imediato? O Sidney, todas podem ser implementadas de uma forma rápida e imediata. Tem coisa boa que pode ser aproveitada. Esse calendário de festa do camarão, Festival do Camarão, da Sardinha, do Marisco, a Feira Nordestina, a Festa Portuguesa, já tem uma coisa pré-elaborada. A gente precisa só ampliar esse processo, conforme eu te falei, com um gestor técnico ali, uma pessoa que entenda, que possa formular, apresentar isso para a sociedade, para que se discuta com os hoteleiros, para que se discuta com até os ambulantes, que são peça fundamental dentro desse processo, que possa se discutir com os segmentos envolvidos. Que ao Estado, à Prefeitura, cabe o papel de indutor. A ela cabe o papel de indutor do desenvolvimento. Agora, é evidente que uma parte dos recursos vão ter que ser investidos pelo empresariado. A gente pretende criar um Fundo Municipal de Desenvolvimento com dinheiro do royalties,
que vem sendo muito mal aplicado nessa cidade, vem sendo utilizado para inchar a folha de pagamento, vem sendo utilizado para várias outras coisas, menos para promover um polo de desenvolvimento. A gente tem um projeto magnífico, o Cid, de implementar uma rede de ciclovias na cidade para tornar a cidade ambientalmente mais sustentável. Isso é um polo atrator do turista. O turista que está no Rio de Janeiro, andando de carro, de ônibus, naquele trânsito, vir para uma cidade como Cabo Frio, onde ele vai ter um centro integrado para ele poder andar de bicicleta. Isso deveria ter sido feito há 20 anos, até para a gente diminuir a dependência do transporte coletivo hoje, que é altamente deficiente na cidade. Entendeu? Isso deveria ter sido pensado há 20 anos. Ainda dá tempo de fazer isso, ainda dá tempo. Porque se a gente esperar mais 20 anos, a cidade vai estar tão grande que a gente não vai poder mais realizar um projeto dessa natureza. Isso tornaria a cidade, dar uma visão de cidade inteiramente da cidade que eles querem. Eles não podem contrariar o interesse da empresa concessionária de serviço público, eles querem que tenha mais ônibus, que tenha mais esse esquemão dessa passagem R$1, onde eles subsidiam a salineira e volta a grana de caixa 2 para eles. Eles não podem contrariar interesses poderosos. Nós podemos. A cidade tem que ser para o cidadão literalmente, não essa enganação aí. Se há 20 anos a gente tivesse desenvolvido um projeto desse tipo, Cabo Frio, uma cidade plana e a população gosta de bicicleta, que integrasse o lado de lá da ponte com o lado de cá, e nós vamos apresentar esse projeto no debate eleitoral. Nós vamos ter uma cidade mais limpa, menos poluída, mais agradável e menos dependente do transporte público, tanto rodoviário, transporte público rodoviário, tanto de carros quanto de ônibus, desafogando o centro da cidade, que está insustentável. Entendeu? Então tem uma série de visões de cidades que a gente tem, que eles não têm, e é inteiramente diferente, e isso vai ficar claro no debate eleitoral. Entendeu? Dentro desse debate, a gente está com 30 segundos, né? O turismo é uma questão fundamental? Vai nortear? É óbvio, é a nossa vocação, o Sidney. Cabo Frio é uma cidade que não adianta transformá-la numa Macaé. No nosso projeto de governo, nós temos a ideia de trazer esses polos industriais. E é evidente, isso é consenso entre todos os candidatos, as melhores localizações realmente são essas. Na estrada da integração, até porque dinamiza aquilo ali precisa ser asfaltado e nós vamos fazer isso. É outra promessa que eles fazem há 20 anos. Tempo esgotado. Perderam a credibilidade de fazer de novo. Tempo esgotado nesse segundo bloco, a gente vai retomar esse assunto, né? Inclusive tenho perguntas aqui voltadas ao distrito de Tamoios. Obrigado à grande audiência, né? Através da internet, do nosso site redelitoral.tv.br. Tenho relatos aqui do site estar absolutamente congestionado. Se você, né, tem alguma dificuldade de acesso aí, e eventualmente o sinal cair, em função do movimento absolutamente grande, né, de acessos à internet do nosso site nessa manhã de terça-feira, e tenho certeza que será assim, né? Inclusive, vamos buscar junto aí aos nossos provedores da internet, o nosso streaming, até uma ampliação, porque tenho relatos aqui de congestionamento absoluto no tráfego do nosso site e uma audiência fantástica também através da internet. Pessoal de Tamoios, pessoal do Jardim Esperança, pessoal que não tem ainda o sinal da Costa do Sol TV a cabo, acompanha pelo site redelitoral.tv.br. Nós completamos o segundo bloco. Um abraço. Pode. Um abraço para a minha vice, dona Dalva de Tamoios, líder comunitária, que está nos vendo lá pela internet, e pelo companheiro Tadeu de Tamoios, candidato a vereador lá, que está nos vendo agora pela internet, lá no 2º Distrito. Um grande abraço a vocês e estamos juntos. Nós vamos voltar já na sequência aqui do nosso debate, da nossa entrevista individual com o candidato Cláudio Leitão, candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PSOL, e essa semana reservada a essa primeira rodada de entrevistas. De acordo com o sorteio realizado ontem, hoje o candidato Cláudio Leitão está aqui conosco, amanhã estará o candidato Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio Vai Ser Diferente, e na quinta-feira estará conosco o candidato Alair Correia, da coligação Todos por Cabo Frio. As entrevistas apresentadas ao vivo aqui no nosso programa entre 9 e 11 da manhã, reprisadas às 5 da tarde e à meia-noite, e às 6 da manhã do dia seguinte, à sua exibição inédita. E no final de semana, as entrevistas com os candidatos a prefeito serão reprisadas no sábado, obedecida a mesma ordem do sorteio, a partir das 18 horas, a entrevista com o candidato Cláudio Leitão, às 20 horas, a entrevista com o candidato Jânio Mendes, e às 22 horas, a entrevista com o candidato Alair Correia. A reprise do final de semana será sábado, nessa mesma sequência definida pelo sorteio. E dia 31, daqui a 2 semanas,
o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Cabo Frio, reunindo no mesmo espaço, no mesmo cenário, os 3 candidatos à prefeitura da nossa cidade. Anote aí na sua agenda e não perca, dia 31 de julho, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Cabo Frio, aqui na Rede Litoral News. Eleições 2012, um show de informação, e voltamos já já ao vivo com o programa Sidney Marinho, na telinha da Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já! Oferecimento Unopar, a maior universidade de ensino à distância do país, agora em Cabo Frio. Venha para a Unopar e agende o seu vestibular de inverno. Clinerp, a clínica de Cabo Frio, com padrão de qualidade e excelência no atendimento. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Salineira, compromisso com a comunidade. Açaí Will, pertinho de você na Praia do Forte. Açaí Will, energia e saúde. Jack Grill Self-Service Aquilo. Todo dia um cardápio equilibrado e delicioso. Jack Grill, na Praça Porto Rocha. Drogaria do Povo. Medicamentos com até 70% de desconto. Tem sempre uma Drogaria do Povo pertinho de você. Quiosque Costa do Sol. O sabor na beira da praia. Música ao vivo todos os dias. Shopping dos Componentes Eletrônicos. Se você quer um cinema na sua casa, procure o Shopping dos Componentes Eletrônicos. Nós estamos de volta ao vivo aqui no programa Sidney Marinho, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Nessas edições de hoje, de amanhã e de quinta-feira, estamos recebendo os candidatos a prefeito de Cabo Frio, de acordo com a ordem definida ontem pelo sorteio, realizado aqui ao vivo, com a presença de assessores dos 3 candidatos. E nossa programação da cobertura das eleições prevê ainda mais 2 rodadas de entrevistas, uma no mês de agosto, outra no mês de setembro, e 3 debates ao todo. Dia 31 de julho, o primeiro debate, dia 4 de setembro, o segundo debate, e no dia 2 de outubro, o debate final da Rede Litoral News no Teatro Municipal de Cabo Frio. Os debates sempre serão terças-feiras às 7 da noite, no caso dos candidatos a prefeito. E haverá ainda um debate importante e interessantíssimo dos candidatos a vice-prefeito. Esse acontecerá dia 28 de agosto, às 9 horas da manhã, aqui no nosso programa. Então anote aí na sua agenda, esse calendário está disponível também no site redelitoral.tv.br para que você possa acompanhar tudo. Quero fazer um lembrete, de acordo com as regras, que são estabelecidas e assinadas pelos candidatos, levadas também à Justiça Eleitoral, as perguntas feitas pelos telespectadores precisam ser comuns aos 3 candidatos, e dessa forma, algumas perguntas que são mais pessoais, mais diretas, não estão sendo feitas nesse momento das rodadas de entrevistas. É pela regra definida e assinada pelos candidatos e também com a aceitação da Justiça Eleitoral, as perguntas precisam ser comuns. É o caso, por exemplo, eu vou abrir esse terceiro bloco de 15 minutos da nossa entrevista com o candidato Cláudio Leitão do PSOL, da pergunta feita aqui pelo Alexandre do portal Tamoios. Ele faz uma pergunta que é comum aos 3 candidatos e será feita aos 3 candidatos. Diz aqui o Alexandre do portal Tamoios: em Tamoios, poucas pessoas têm água tratada e temos, segundo ele coloca, 0% de saneamento básico. Pelo cronograma da Prolagos, somente em 2019 toda a Tamoios vai estar atendida. Pergunto, como antecipar metas para no final do seu governo todos em Tamoios terem água e saneamento básico? Obrigado, Alexandre, obrigado a todos do portal Tamoios pela pergunta, cronômetro na tela, e a pergunta feita agora ao candidato do PSOL, Cláudio Leitão. Por favor, candidato. Ô, Alexandre, nós temos um compromisso com Tamoios estabelecido nessa eleição, até pelo fato de a nossa vice-prefeita ser escolhida em Tamoios, que é a dona Dalva de Tamoios, líder comunitária tradicional aí nessa cidade. E a gente, com isso, Alexandre, quis deixar claro o nosso compromisso com Tamoios. Nenhum local nessa cidade foi mais vítima da falta de políticas públicas ao longo desses últimos 20 anos do que Tamoios. Tem gente que foi prefeito da cidade 3 anos, nunca fez nada por Tamoios e agora promete e diz que vai fazer. A administração anterior prometeu mundos e fundos a Tamoios e não realizou. E sabe o que vai acontecer de novo, Alexandre? Eles vão prometer tudo de novo. Aí cabe a você, eleitor de Tamoios, parar e pensar: poxa,
será que esses caras vão enganar a gente de novo? Nós estabelecemos a vice, dona Dalva, aí, que a gente vai ter uma estrutura em Tamoios voltada para atendimento das necessidades de Tamoios. Tamoios precisa das políticas públicas mais essenciais: saúde, educação, saneamento, habitação popular. Tá? Nós temos, inclusive, para Tamoios um projeto, Sidney, de regularização fundiária que a gente pretende implantar, que vai fazer com que essas pessoas que têm simplesmente um título de posse possam legitimizar suas posses. Nós vamos detalhar esse projeto no horário eleitoral. Isso é fundamental. Você que tem um pedaço de terra em Tamoios, você que tem a sua casa em Tamoios e que não tem a possibilidade de legalizar isso, nós vamos dar essa oportunidade a você, sem ônus. Você vai poder registrar, legitimizar a sua propriedade no cartório. Nós vamos detalhar isso. Nunca ninguém pensou isso. Isso é um passo importante para que você se sinta dono do teu imóvel. Se amanhã ou depois você quiser vender, você poder vender teu imóvel pelo preço justo. Isso é uma coisa que nós vamos desenvolver, conforme eu falei, em detalhes, para que você possa acompanhar e ter chance de fazer isso. E Tamoios precisa exatamente dessa atenção do poder público, principalmente na questão da saúde e na questão da educação. E, como eu te falei, aqui em Cabo Frio, os governantes, eles colocavam asfalto e concreto. Em Tamoios colocaram um concreto, que é um hospital que nunca funcionou, que nunca foi equipado e que nunca foi adequado às necessidades da cidade. A gente não acredita muito nessa questão de cidade partida. Eu sei que o pessoal de Tamoios, ao longo dos anos, acabou adquirindo esse sentimento. As políticas públicas que a gente pretende implementar na cidade são para todos, mas é óbvio que quem está num processo mais atrasado, quem está num processo de desigualdade mais evidente, tem que ter prioridade. Agora, não adianta vir para Tamoios com grandes obras faraônicas, passagens disso, passarelas daquilo, coisas monstruosas, que vai desperdiçar o dinheiro público e vai deixar de atender as necessidades mais essenciais, porque eles querem fazer essas obras faraônicas, porque eles têm compromisso com os empreiteiros, e os empreiteiros vão cobrar deles essas grandes obras. E o grosso dos investimentos em Tamoios tem que ser feito na questão da saúde preventiva. O PSF tem que abranger. Não tem um município que precise mais de PSF que Tamoios, que as doenças de base, as verminoses, a hipertensão, a diabetes, aquelas doenças que são provenientes da falta de saneamento básico, estão muito presentes em Tamoios e vão ser atendidas num primeiro momento com essa atenção básica de saúde que nós vamos dar. Nós vamos colocar 100% de PSF no município de Tamoios. Entendeu? Essa questão do transporte em Tamoios nós vamos resolver, nós vamos reavaliar todo o processo de concessão de transporte público na cidade. A estrada da integração será asfaltada com recursos próprios, porque tem dinheiro no orçamento para isso. Esse ano serão quase 800 milhões, com possibilidades para 2013 de passar de 1 bilhão, Cid. Se você cortar os desvios e os ralos da corrupção, das coisas superfaturadas, há recursos para você dividir entre as respectivas secretarias para que elas possam realizar as políticas públicas que Tamoios tanto pede. O tempo de 15 minutos, às vezes, nos impede de ser detalhado em tudo que a gente pretende fazer lá. A questão da educação, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente em Tamoios que, por falta de escolas e por falta de creche, às vezes vai utilizar Rio das Ostras. Tamoios precisa de uma reavaliação nessa questão da educação e novas escolas vão ser construídas, novas creches vão ser construídas para que as mulheres possam trabalhar e aumentar a renda familiar. Eu já conversei lá em Tamoios com várias mulheres, é um déficit absurdo de creches em Tamoios. Elas às vezes não conseguem sair para trabalhar, para melhorar a renda familiar, porque elas não têm com quem deixar a criança. Entendeu? E Tamoios, isso acaba criando uma identidade diferente com a cidade de Cabo Frio, por culpa desses 20 anos de atraso nessas políticas públicas. Então, o nosso compromisso com Tamoios é muito grande e está expresso, evidentemente, na colocação de uma vice de Tamoios, que só nós tivemos que fazer. Aqui, eles tiveram que atender interesses espúrios de coligações
para montar os vice-prefeitos em suas respectivas chapas. Nós não, nós pensamos exatamente nessa questão. Uma pessoa de Tamoios que esteja lá, que conheça profundamente os problemas de Tamoios, e a dona Dalva, conforme eu falei, dona Dalva de Tamoios, líder comunitária lá, tem mais de 30 anos que mora em Tamoios, conhece com profundidade as carências de Tamoios. Nós vamos ter um projeto habitacional para Tamoios, porque nós vamos construir, nós vamos criar uma cooperativa habitacional municipal para combater um déficit de mais de 25 mil famílias que moram em situação indigna, e grande parte desses números estão em Tamoios, né? Terão várias modalidades de possibilidade de construir a casa. Serão recursos provenientes dos royalties, recursos captados no governo federal, porque essa cidade, Sidney, tem vários projetos de captação de recursos do dinheiro federal que não são feitos em Cabo Frio, primeiro por falta de corpo técnico que possa montar esses projetos, e segundo pela inadimplência que a prefeitura tem lá em Brasília de várias prestações de contas não realizadas. Cabo Frio hoje só recebe de repasse do governo federal aquilo que é determinado pela Constituição que ele tem que receber, coisas como o Fundeb e outras coisas lá. Mas tem várias verbas de vários programas do governo federal, muitos ligados à área de habitação, que a gente não tem acesso por causa disso, por falta de um corpo técnico que elabore um projeto correto e pela inadimplência que essa cidade tem. E tem gente que se alia a essa gente, ainda se acha que vai revolucionar a questão de Cabo Frio. Então, o nosso projeto para Tamoios, Alexandre, você pode ter certeza, e você vai vê-lo detalhado durante o programa eleitoral, é muito sério. Sem grandes obras, que é para não gastar o dinheiro público à toa, porque essas grandes obras que estão prometendo a vocês é para enfeitar a cidade e para entender interesse de empreiteiro. A gente não pode deixar de ter como prioridade educação, saúde, saneamento e política habitacional. Essa questão da Prolagos que ele falou é uma gestão difícil, porque o contrato é feito com o governo estadual, é uma tarefa que é delimitada pelo governo do estado. Mas a gente pode, em algumas questões mais prioritárias, usar recurso público do município para resolver questões importantes, principalmente de valas negras no município de Tamoios. E a gente vai fazer uma gestão política, vamos chamar a Prolagos, entendeu? E vamos colocar claramente que esse calendário precisa ser apressado e vamos pressionar politicamente para que essas coisas aconteçam de forma mais rápida. Agora, eu volto a dizer, é uma questão de reflexão. Tá? A população de Tamoios tem que fazer. Há 20 anos que prometem que vão fazer essas obras. Vocês vão acreditar que eles vão realizar de novo ou vão dar uma oportunidade para um novo partido, conforme eu falei, que quer estabelecer um compromisso direto com vocês e com gestão participativa, como nós falamos sempre. O Estado não vai atuar mais aqui em Cabo Frio no governo do PSOL de cima para baixo, não. Vai atuar de baixo para cima num modelo de gestão altamente participativo. Quem vai definir os setores prioritários, onde a situação é emergencial e que o recurso público tem que chegar em primeiro lugar, é a população, é a comunidade e os conselhos comunitários. Nós vamos revitalizar, volto a repetir, nós vamos revitalizar todos os conselhos municipais da cidade e todas as possibilidades de se fazer gestão participativa na cultura, no meio ambiente. Nós vamos ouvir os ambientalistas, vamos ouvir o setor cultural e vamos em conjunto formular projetos de desenvolvimento para essa cidade de forma integrada. Porque essa cidade, existem duas palavras em administração pública que têm que andar conjugadas, lado a lado. E nessa cidade, elas andam tortas, sinuosas, parece que elas tomaram um porre, elas não se encontram. Essas palavras são duas. Uma chama-se planejamento e a outra chama-se gestão. Essa cidade não teve, ao longo de 20 anos, nem gestão e nem planejamento. Eu te garanto, aqui tem um cara preparado, além de todos aqueles que vão trabalhar com a gente,
para implementar um projeto que tenha planejamento e tenha gestão. O que a gente precisa é que você confie na gente, que você confie no novo, que você seja ousado e tenha coragem de mudar, porque nada deve parecer impossível de mudar. Guarde isso. Estamos chegando aos 11 minutos de entrevista nesse terceiro bloco. A Maria Helena da Vila Nova pergunta aos candidatos quais são os projetos na área da educação e se o candidato é a favor da escola em tempo integral e ainda qual a forma de aplicá-la efetivamente. Temos 4 minutos para o final desse bloco, candidato. Desde 2008, nós fomos o primeiro partido que falamos isso. Aconteceu até um fato curioso em 2008. Na campanha eu lancei o projeto da escola em tempo integral e o prefeito Marquinhos Mendes falava em escola padrão. Aí parece que o marqueteiro dele esqueceu, aí como ele não botou no programa de governo, ele botou um monte de carro na rua dizendo assim, só quem fez a escola padrão é que vai fazer a escola integral. Aí, resultado, fizeram meia dúzia de escola padrão e não implementaram a escola integral. Ainda tem um candidato aí que se diz defensor da educação, né? Que inclusive votou contra o aumento dos professores, que foi o candidato Jânio Mendes, que se alia a esse governo e agora quer prometer novamente. Nós vamos fazer sim, Cid. Sabe o que eles falam? Que não pode implantar a escola de tempo integral? Porque não tem dinheiro. Tem sim. Educação não é prestação de serviço, não. Porque eles encaram assim. Tanto o ex-deputado Alair quanto o ex-deputado Jânio Mendes, eles acham que a educação é prestação de serviço. Para a gente não é não. Para a gente é direito inalienável do cidadão. Então tem dinheiro sim, nós vamos implantar a escola de tempo integral, nós vamos mudar, vamos submeter a Câmara de Vereadores para que volte os 35% obrigatório do orçamento da educação, que o ex-deputado Alair Correia lá atrás baixou de 35 para 25 e agora vai querer enganar você e dizer que defende a educação. Quem defende a educação não diminui o orçamento da educação. Nós vamos aumentar, vamos propor isso à Câmara e isso evidentemente vai ser aprovado, porque eu duvido que algum vereador vote contra a população. Passar o orçamento obrigatório de 25% para 35%. Novas escolas serão construídas, algumas escolas serão adaptadas e as que não puderem ser adaptadas, nós vamos avaliar se pode transformar em creche ou algum prédio público que possa servir à administração pública. Dinheiro tem. Sabe o que falta? Vontade política que eles não têm. Porque educação emancipa. Educação da consciência crítica, política e de cidadania. E eles montaram um esquema de dependência nessa cidade do poder público, que se o cidadão estudar, tiver capacidade de por si só buscar o seu emprego e fugir desse enredamento que eles fazem, de cooptar o cara para ser empregado da máquina e ficar dependente, ninguém mais vai votar nesse projeto político atrasado deles. Então, a falta de uma política séria de educação, a falta da implementação da escola de tempo integral é isso, não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. Porque eles gastam com recolhimento de lixo quase a mesma coisa que gastam com a educação. E se a gente romper com esse esquema do lixo, a gente vai ter dinheiro para a educação. Se a gente romper com o esquema do transporte público, a gente vai ter dinheiro para a educação. Se a gente romper com as obras superfaturadas, a gente vai ter dinheiro para a educação. O que eu peço novamente é você me dar uma oportunidade, que eu vou auditar aquilo lá e vou mostrar para você aonde está indo o seu dinheiro e como estão investindo o seu dinheiro. E com o pessoal vai ser tudo diferente. Bom, a gente está chegando ao final, né, desse bloco número 3 da entrevista aqui com o candidato Cláudio Leitão. Restam 20 segundos, né? Não há tempo para a gente fazer uma colocação que possa ser respondida nesses 20 segundos. Eu quero aproveitar para lembrar aos nossos telespectadores que, de acordo com as regras do debate e toda a participação da imprensa nos debates eleitorais, ela é feita de forma muito rígida, de acordo com a legislação eleitoral. Então, o telespectador que está acostumado, inclusive, a mandar perguntas, fazendo comentários para que os candidatos respondam em nível pessoal, muitos telespectadores até defendem o seu candidato. Nesse momento da campanha eleitoral, não é possível executar esse tipo de pergunta. As perguntas, isso está bem claro nas regras, inclusive eu vou fazer essas regras chegarem ainda hoje ao nosso site. As perguntas que são encaminhadas
pelo público, pelas associações, pelos companheiros da imprensa, precisam ser perguntas comuns aos três candidatos, ou seja, tratando de programas, tratando de planos, tratando de enfim, ideias e projetos de governo. Claro que o debate também mede a temperatura das questões políticas. No primeiro bloco eu coloquei ao candidato Cláudio Leitão a avaliação que ele faz desse atual momento político, como ele encontra, né, a análise das candidaturas adversárias, mas quando as perguntas vêm do público, elas precisam ser comuns aos três candidatos. Para deixar bem claro isso, né, porque as pessoas se acostumaram com a resposta imediata, por mais duras que fossem as perguntas aos candidatos, mas não podemos, nesse momento, abrir uma exceção às regras que estão aprovadas pelos candidatos e pela Justiça Eleitoral. Então, as perguntas precisam ser comuns aos três candidatos, tá certo? Para deixar isso bem claro para os nossos telespectadores que nos dão a alegria e o prazer de ter a audiência de vocês e também nos deixam felizes com a participação através do debate, da formação das ideias, da discussão dos temas importantes para a cidade de Cabo Frio. Esse é o objetivo da Rede Litoral News, tenho certeza que é o objetivo também daqueles que nos assistem. Nós estamos chegando, como disse, ao final do terceiro bloco. Temos mais um bloco pela frente. No último bloco serão 15 minutos, sendo que os dois últimos destinados às considerações finais do candidato Cláudio Leitão. Lembro mais uma vez que essa ordem também, de acordo com as regras, e tudo é feito de acordo com a lei eleitoral e as regras específicas aqui dos nossos debates e entrevistas. O sorteio foi feito ontem, ao vivo. O Cláudio Leitão foi sorteado para ocupar esse primeiro momento de entrevista nessa terça-feira. O Jânio Mendes estará amanhã, quarta-feira, e o Alair Correia estará quinta-feira, também ocupando nos mesmos espaços essa rodada de entrevistas aqui da Litoral News. Vamos para o intervalo comercial, voltamos na sequência para o último bloco da entrevista de hoje com o candidato a prefeito de Cabo Frio, Cláudio Leitão, do PSOL. Até já. Nós estamos de volta ao vivo aqui no programa Sidney Marinho, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Estou recebendo aqui da Valéria Braga, através do Facebook, a informação de que faleceu ontem a diretora do Sindilagos, Mônica Lopes. O sepultamento será hoje no cemitério do Jardim Esperança, às 11h30 da manhã. A Valéria diz aqui que o Sindicato dos Motoristas está em luto, portanto, informamos o falecimento de Mônica Lopes, diretora do Sindilagos. O enterro será daqui a pouco, às 11h30 da manhã, no cemitério do Jardim Esperança. Quero lembrar para você que a Rede Litoral News iniciou essa semana a sua cobertura efetiva das eleições 2012, né, com essa primeira rodada de entrevistas que estamos vivendo, recebendo hoje o candidato sorteado para estar nessa terça-feira, que é o Cláudio Leitão, do PSOL. Amanhã estaremos com o candidato Jânio Mendes, do PDT, e da coligação Cabo Frio vai ser diferente. E na quinta-feira com o candidato Alair Correia, do PP, da coligação Todos por Cabo Frio. O tempo destinado a cada bloco dessa entrevista é de 15 minutos. Vamos começar agora o quarto bloco da entrevista com o candidato do PSOL, Cláudio Leitão, sendo que nesse último bloco, 13 minutos para a resposta às perguntas e os dois últimos minutos reservados para as considerações finais do candidato. Quero fazer, nessa abertura do quarto bloco, Cláudio Leitão, uma pergunta relativa à estrutura de saúde e o seu planejamento para a área de saúde no município de Cabo Frio. Cronômetro na tela e a resposta do candidato Cláudio Leitão a essa pergunta. Sidney, a saúde é o ponto nevrálgico, né, da administração pública dessa cidade. Aliás, tanto dessa quanto da outra. Quer dizer, é o número um, é a principal reclamação da população. E vai de encontro a exatamente aquilo que eu falei no bloco anterior, Sidney. A saúde, ela requer isso, planejamento e gestão. E aqui não tem nem uma coisa e nem outra. Não tem o planejamento e não tem a gestão. O planejamento, ele requer que você priorize. Isso não é segredo para ninguém. Isso é uma coisa tão óbvia que a gente não consegue entender como há 20 anos esses caras não fizeram. E eles vão prometer que vão fazer de novo. É só você aguardar. Você tem que cuidar da saúde básica, da atenção básica. E o programa de saúde da família é a melhor alternativa para que isso seja feito. É o melhor projeto de saúde preventiva e básica que existe no mundo, desenvolvido em Cuba com muito sucesso. E a gente vai cobrir essa cidade, 100% dela, com o projeto e com o programa de saúde da família, com um médico generalista, com equipe de apoio, com um nutricionista, com um fisioterapeuta e um dentista. Nós vamos, inclusive, ampliar a ideia inicial
do governo federal que não cobria determinadas especialidades. Agora, é óbvio que você, quando monta uma estrutura dessa, você não controla todos os vetores. É preciso que você tenha uma emergência em condições dignas de atender a população, né? Porque o cidadão que é hipertenso, que está sendo controlado no programa de saúde coletivo, ele pode, de um momento para o outro, ter um agravamento de quadro, ele precisa ter uma rede de emergência capacitada para isso. E aqui esse processo foi sucateado e abandonado. Aí eles fizeram o esquema da UPA, que qualquer médico, qualquer especialista em saúde pública sabe que a UPA é para atendimentos de baixa e de média complexidade. Ela fica muito a desejar nas grandes emergências. Então, para solucionar isso, nós vamos integrar, vamos reabrir o HCE, integrar com São José Operário, fazer ali um hospital só, funcionando em conjunto com a UPA, e ali implantar uma UTI clínica, uma UTI cardiológica, que nunca foi feita. Ah, são investimentos caros? São, mas o município tem recursos para isso. São Pedro da Aldeia talvez não tenha, Arraial do Cabo talvez não tenha, mas Cabo Frio tem e já deveria ter sido feito. Agora, todo mundo sabe que aqui na cidade a saúde pública é gerida, não só nesse governo agora não, do Marquinhos Mendes não, no governo Alaí, ela é gerida pelas pessoas que ganham dinheiro com a saúde privada, Sidney. São interesses inteiramente incompatíveis. Eu tenho repetido isso aqui inúmeras vezes. As pessoas que gerem a saúde pública são as mesmas que gerem a saúde privada. Então não interessa para essas pessoas que a saúde pública funcione, porque eles ganham dinheiro na privada, com a venda de plano de saúde. A população faz um esforço enorme para adquirir um plano de saúde Unimed, para não depender da saúde pública, o que está, inclusive, congestionando a Unimed. A Unimed hoje presta um péssimo serviço à população porque ela está inflada, ela está tão inchada, você não consegue fazer exame, você não consegue marcar consulta num tempo razoável também na Unimed. Então, os caras estão conseguindo trazer o caos tanto para a pública quanto para a privada. Então nós vamos revolucionar todo esse processo. Nós vamos implantar um centro de imagem municipal. A prefeitura tem que ter ultrassonografia, tomografia, ressonância, densitometria, endoscopia, exames de imagem, porque isso hoje está tudo na mão dessas pessoas. E nenhum dos dois candidatos vão romper com isso. O próprio candidato Jânio Mendes, que antes dizia que ia romper, agora se aliou com eles. Como é que vai ter esse discurso de revolucionar a saúde se ele vai manter essas mesmas pessoas no poder? Vai ser novamente aquela velha enganação, uma melhorazinha aqui, uma melhorazinha ali. A população não quer mais essa melhorazinha, ela quer uma mudança, uma mudança radical, não no sentido pejorativo, mas na raiz, mudar a gestão. Os postos de saúde, esses postos de saúde da família, eles precisam ser informatizados. Isso não é caro. Isso não é caro. O software que permite isso é perfeitamente factível para a gente acabar com aquela vergonha daqueles centros de marcação de consulta que foi criado pelo governo Alaí Correia e depois o governo Marquinhos Mendes só botou um galpão em cima. É engraçado. O governo Alaí criou aquilo, critica o governo agora, que a saúde é ruim, e o governo agora só botou um galpão, mas as pessoas continuam com dificuldade na marcação de consulta, as pessoas continuam com dificuldade na obtenção dos exames e dos remédios. Nós vamos reformular toda a estrutura da farmácia básica do município, Sidney, e descentralizá-la. Vamos colocar, que aqui fica num lugar só, e aquilo ali, o remédio acaba rápido, o remédio some, porque a gente sabe que tem denúncias de assessores de vereadores que vão lá, retiram os medicamentos da farmácia básica para fazer política com a saúde. Então a saúde da cidade, gente, ela já enriqueceu muita gente, e ela já elegeu muita gente, e a gente precisa acabar com isso. Tem vereador que tem nome da saúde, fulano da saúde, Beltrano do NPS. Por quê? É porque eles criam as dificuldades na saúde
para depois vender a facilidade. E a exemplo de educação, saúde não é prestação de serviço. E pode ter certeza disso, eles entendem que é prestação de serviço. Nós entendemos que não, que é política pública essencial e direito do cidadão. E não pode faltar dinheiro para a saúde e nem para a educação. Pode faltar dinheiro para a obra faraônica, pode faltar dinheiro para várias coisas, mas não pode faltar nem para a saúde e nem para a educação. Nós vamos reequipar todos esses hospitais que eles construíram a estrutura física. O Hospital da Mulher, uma estrutura física maravilhosa, mas não tem equipamento, não tem UTI neonatal, nós vamos colocar. Você pode adquirir esses equipamentos através de leasing, de financiamento, de linha de financiamento, que você pode obter junto ao governo federal, junto ao BNDES. Ninguém precisa comprar esses equipamentos à vista. E é difícil de manutenção, mas é necessário que tenha, porque a população merece isso. Nós vamos valorizar o profissional da saúde, tanto os médicos quanto todos os demais. Um auxiliar de enfermagem não pode ganhar um salário mínimo. É uma função fundamental dentro da área da saúde. O paciente já entra ali fragilizado e debilitado pela doença, e um profissional mal pago e sem a motivação necessária, às vezes não presta um bom atendimento. Não é justificativa, deveria prestar, mas a gente sabe que essa condição psicológica interfere no desempenho do profissional da saúde. Então tenha certeza, profissional de saúde, que com o pessoal você vai ser valorizado. Eles te prometem isso há 20 anos. Tanto esse grupo quanto o outro te promete isso. Você só acredita nisso de novo se quiser. Nos dê uma chance para você ver como nós não vamos mudar esse quadro, te dar condição de trabalhar, você e também os médicos, te dar uma condição de trabalho adequada para que você possa prestar um atendimento digno à população. Tem mais coisas na área de saúde que nós vamos fazer. Lá no distrito de Tamoios, nós vamos reequipar aquele hospital e vamos construir lá uma maternidade pública, que é inacreditável que a mãe que vai dar luz lá em Tamoios tenha que vir 50 quilômetros para Cabo Frio, ou então ter que ir para Rio das Ostras. Tamoio vai ter que ter uma maternidade e uma ambulância UTI 24 horas, para que ela possa transportar o paciente no estado grave aqui para ser internado na UTI pública que nós vamos plantar aqui. A cidade não pode mais se submeter aos interesses dessa medicina privada, dessas pessoas que estão milionárias e que ostentam um patrimônio na cara da população sem nenhum pudor. Se você quiser continuar enriquecendo os bolsos dessas pessoas, vocês votem nesses dois candidatos aí, que eles vão manter o mesmo esquema. Tanto o Alair e o Jânio não vão romper com nada. E eles estão dizendo isso aí, até pelas alianças que eles fazem, isso fica muito claro para você. Entendeu? E se a gente não romper com isso, gente, a gente não consegue avançar na questão da saúde. É um raciocínio lógico, claro, evidente, que você precisa fazer. Você não precisa decidir nada agora. Você tem até o dia 7 de outubro para perceber isso, que eles não vão romper com isso. E nós estamos dizendo isso desde 2008. Talvez você não tenha dado a atenção necessária a essas questões que nós estamos colocando. Mas nós vamos reavivá-las para você. A saúde de Cabo Frio tem jeito. Falta, a exemplo da educação, conforme eu falei, vontade política de realizar, que o orçamento tem. São mais de 100 milhões por ano que são destinados à saúde. Esse ano, o orçamento da saúde girou em torno de 115, 120 milhões. Com o aumento de orçamento para o ano que vem, isso pode chegar a 150, 160 milhões. E eu posso te garantir, cidadão, com essa grana a gente faz uma gestão de saúde de dar inveja a muita cidade do Brasil. Cabo Frio é uma cidade privilegiada sob o ponto de vista orçamentário. Uma cidade de 180, 190 mil habitantes, e se você for comparar no Brasil, cidades desse porte, que tem o orçamento que Cabo Frio tem, você não encontra mais de 10 cidades. Então, essa cidade tem uma saúde pública muito abaixo do que ela poderia. E falta isso, conforme eu falei, falta planejamento e falta gestão, porque a gestão é fundamental para você evitar o ralo, o desvio, a compra superfaturada de medicamento, que é uma constante nessa cidade. E nós vamos desvendar isso aí. Se você me dá uma chance de sentar naquela cadeira, eu vou auditar tudo e vou mostrar para você o que foi feito com o seu dinheiro. Tenha coragem, como eu estou tendo, de enfrentar esse processo. Um cidadão igual a você, um cidadão trabalhador, eu tenho 33 anos de carteira assinada, nunca vi vida política, entendeu? Nunca fui político profissional, mas estou preparado
tanto eu, quanto os meus companheiros, quanto o pessoal, para implementar um projeto transformador, inclusive na saúde. Eles sempre viveram disso, sempre viveram da política, então eles precisam montar esses esquemas para continuar sobrevivendo na vida pública. A gente não. Já estamos chegando aos 11 minutos, a partir dos 13 já as considerações finais, um tema da Bárbara Carvalho do Braga, a respeito de programas sociais do seu futuro governo, e se vai manter os programas sociais existentes. Sidney, tem programas sociais, é aquele negócio, querem dizer pra gente, vocês criticam tudo? Não, claro que não. Claro que teve iniciativas que são louváveis, até porque com esse dinheiro todo era impossível não fazer nada. O governo lá em Corrêa, por exemplo, ele botou asfalto, concreto, tampou valão. Eu vou aqui dizer que isso não foi positivo? É claro que foi. Mas o planejamento da cidade não é só asfalto, concreto, como eu falei, né? As políticas públicas, educação, saúde, a habitação precisam ser vistas. E como a visão deles é fazer grandes obras para mostrar para a população isso eleitoralmente, cria realmente uma imagem positiva, então essa é a visão que eles têm. A nossa visão envolve isso também, as políticas públicas e projetos sociais. Mas nós vamos ter uma série de enredamento no nosso programa político de proteção social que vai minimizar um pouco a necessidade de tantos programas sociais. Porque uma escola de tempo integral, por exemplo, você prende a criança o dia inteiro na escola. Agora, esse projeto, por exemplo, o Novo Cidadão, é um projeto interessante, pode ser complementar na questão da escola de tempo integral. Os programas de assistencialismo, onde há uma emergência, as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, é necessário, quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho lá, você tem que ter alguns programas que realmente possam atender. O CRAS é um bom programa, a maior parte é dinheiro do governo federal, a prefeitura se alardeia aí como ela, que seja a criadora disso. Então tem vários programas sociais que vão ser mantidos e novos serão criados. Já estamos no momento das considerações finais, dos 2 últimos minutos desse último bloco dessa nossa entrevista de hoje, candidato. Então, como consideração final, de forma objetiva, eu quero dizer isso para a população, que hoje ainda não está ligada no processo político. A gente anda nas ruas e vê que as pessoas estão um tanto quanto alienadas. Tem um monte de pesquisa aí que não representa nada. O que a gente sabe é que mais da metade da população não escolheu o seu candidato. Está aí, olhando. E às vezes até desacreditando. E muitos olhando para essas alianças que foram feitas aí e criticando. Nós não fizemos aliança não, porque nós não fazemos alianças obscuras, pragmáticas, em torno de esquema, de negociação de cargo e de secretaria. Nós fazemos aliança por programas. E como ninguém tem um programa como o nosso que quer transformar a realidade da nossa cidade, nós estamos aqui sozinhos, com coragem, ousadia para fazer o enfrentamento. Então quero dizer a você, como palavras finais, como as minhas palavras finais, não acreditem nesse processo de polarização, porque eles têm um projeto muito igual. Isso não polariza nada. Polarizar nome. Aqui é 6 e aqui é meia dúzia. Não existe diferença significativa. Eu acho que a verdadeira polarização vai ser o seguinte: 2 candidatos, fichas sujas, e 1 candidato, ficha limpa. Essa que vai ser a polarização e no decorrer dos dias vocês vão ver o que vai acontecer. Essa é a polarização. Eleição onde quem tem que estar lá sentado naquela cadeira é gente de ficha limpa. O Brasil inteiro está preocupado com isso. Eu acho que Cabo Frio não pode ser diferente. Nós temos uma enorme oportunidade de fazer isso, porque eleição é para isso. Eleição é para que se possa, se necessário, fazer renovações no quadro político. Se não está bom, se a situação desagrada você, eleitor, é a tua vontade de fazer renovação no quadro político, é que vai mudar a tua realidade. Tempo esgotado. Obrigado ao candidato Cláudio Leitão. Apenas uma pergunta que será padrão aqui no encerramento, né, das entrevistas. Presença confirmada no debate do dia 31? Confirmadíssimo. Nós não temos o menor problema em vir debater. O que eu sei é que tem alguns aí que temem esse debate, mas nós do PSOL estamos preparados para discutir qualquer tema que envolva a cidade, que envolva políticas públicas emancipadoras da cidadania. Obrigado. Candidato Cláudio Leitão, portanto, confirmando sua presença aqui no debate do dia 31, já foi feita, né, toda a forma protocolar que a lei requer, com o convite
a todos os candidatos, todos eles assinaram o protocolo desse convite, não só da entrevista de hoje, mas de toda a programação da Rede Litoral News nas eleições. Foram feitos 2 ofícios, um abrangendo toda a programação e outro abrangendo especificamente essa entrevista, quer dizer, o prazo de informação aos candidatos exigido pela lei, que é de 72 horas antes de cada uma dessas atividades, já foi cumprido ao se informar toda a programação das entrevistas, com os dias destinados ao sorteio da ordem de entrevistas e também com o dia programado para cada debate entre os candidatos a prefeito e o dia marcado para o debate com os candidatos a vice-prefeito. Mas, além disso, apesar do protocolo já ter sido firmado, a cada momento, a cada debate, a cada entrevista, os candidatos receberão um novo ofício, um novo documento, apesar de ser desnecessário em função dessa informação inicial. A cada debate, dentro do prazo, a Rede Litoral News protocolará com cada um candidato o convite, né, a reafirmação do convite para esses momentos que nós teremos aqui com a população de Cabo Frio. Vou para um intervalo comercial rápido e voltamos para a sequência final do programa Sidney Marinho com você. Lembrando que entrevistamos o candidato Cláudio Leitão, candidato a prefeito de Cabo Frio pelo PSOL. De acordo com a ordem do sorteio, amanhã estaremos entrevistando o candidato Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio vai ser diferente. E na quinta-feira estaremos entrevistando o candidato Alair Correia, da coligação Todos por Cabo Frio. Eleições 2012, um show de informação aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já!